aqui uns slidezinhos para rolar aqui, para falar um pouquinho da fisiologia, né, no futebol. Nosso fisiologista, prazer em tê-lo aqui. Você que está no Joinville desde... meio de novembro do ano passado. Meio de novembro do ano passado. Muito bom dia, né? Prazer em tê-lo aqui participando, esclarecendo para o torcedor qual a importância da fisiologia nos clubes de futebol. O clube de futebol profissional hoje não pode ficar sem um fisiologista. Porque quando chegamos, e aí eu conversando, me lembro na época, quando convidei para participar da diretoria, o Léo Hesler, aí eu conversei com ele, Léo, nós precisamos resolver essa questão de lesões, nós estamos com excesso de lesões aí, e aí foi falado que tínhamos que trazer um fisiologista. Não tínhamos um fisiologista, inclusive o fisiologista tinha saído na época por uma questão até da pandemia e tal, mas agora temos a sua participação. Passa um pouquinho para o nosso torcedor o seu currículo, vamos botar na tela aí o currículo, fale aí para a gente dessa importância de estar agora aqui no Joinville Esporte Clube. Tem o currículo aí do Fábio? Tem aí, né? Bom, tá na tela aí. Eu sou o Fábio Bandeira, sou atualmente o fisiologista do Joinville Esporte Clube. Eu tenho mestrado em Engenharia Biomédica, faço doutorado em Fisiologia do Exercício, coordeno uma pós-graduação em futebol em Curitiba e sou professor universitário. Essa questão de lesões, ela está diretamente relacionada ao meu trabalho. Na verdade, o que eu faço é isso, tentar minimizar a quantidade de lesões. A gente sabe que lesão é multifatorial, então a gente nunca vai zerar, porque é um esporte de contato, mas eu tenho algumas coisas que eu posso controlar durante os treinamentos, jogo não, mas eu controlo pós-jogo, e eu tento monitorar a maior quantidade de variáveis possível para que a gente minimize essa quantidade de lesões. Isso é feito hoje com GPS, né? Isso é feito, tem várias ferramentas. Uma das ferramentas é o GPS, nós usamos GPS para monitorar a carga externa do atleta. Então, eu vejo quantos sprints o atleta dá numa partida, num jogo, num treinamento. Eu monitoro qual a distância percorrida, eu monitoro a velocidade máxima que o atleta atinge durante uma partida. Então, a gente tem uma comparação jogo a jogo, né? Até teve uma situação recente de um relatório que não vazou para a torcida e a torcida acabou criticando alguns atletas, mas esquece que são jogos diferentes, né? Então, se nós pegarmos o jogo contra o Marcílio, por exemplo, o campo estava muito encharcado, a gente não consegue aceleração, isso vai diminuir a distância percorrida durante uma partida. Isso é muito comum acontecer. E né? o lateral geralmente vai correr mais do que o cara que está no meio, né? Depende, o Banguelê corre bastante. Depende muito do que o Felipe for falar agora, não sei se eu posso falar isso, mas os dois volantes nossos têm uma função muito importante, atualmente são os dois que mais correm em distância percorrida e mais velocidade, mais sprints repetidos durante a partida, são os dois. E o Joinville Esporte Clube, você inclusive também colabora com alguns equipamentos, né? De que dá para... É uma imagem que acaba identificando que tem que foi mais desgastado no exercício. Como é que é feito esse controle com a ajuda da tecnologia, né? A tecnologia no meu trabalho é fundamental. Eu não consigo trabalhar sem tecnologia. Inclusive, nós estamos, junto à diretoria, pleiteando um equipamento de última geração, não tem no Brasil ainda, mas nós estamos negociando, isso daí já está bem avançado, essa negociação, para trazer um GPS um pouco mais moderno do que nós temos. Esse equipamento que você falou chama-se câmera termográfica, é um equipamento que identifica por infravermelho uma questão inflamatória muscular, então eu consigo identificar uma das ferramentas que me ajuda a identificar o maior desgaste físico do atleta. Então, todos os atletas que jogam acima de 45 minutos passam por essa sala, a gente faz uma análise termográfica, acho que tem até uma imagem no slide aí que a gente pode colocar. Não, está no anterior. Mas é bem interessante, então eu consigo, é uma das ferramentas que eu utilizo para monitoramento de carga do atleta. Eu acho que essa imagem não veio. Mas
É muito legal essa questão do controle, porque também tem tem um aparelho lá, o C4, né? Não, O CK, CK, é o Reflotron. O CK, ele inclusive vai voltar à atividade agora, né? A gente está também dando uma reformulada nessa questão. O que mais tem de equipamento lá que é utilizado e que é importante para essa questão da fisiologia? Por quê? Porque temos que ter esse controle. Porque senão o atleta treina e quando vê tem uma lesão, né? E hoje com esse controle dá para evitar algumas lesões? É questão de dose e resposta, né? O Resende aplica uma carga de treinamento, eu monitoro essa carga e como que o atleta responde a essa carga, porque isso é muito individual. Então, eu monitoro essa carga, repasso para o Resende. Então, o atleta está com cansaço excessivo, não recuperou de forma efetiva. Nós conversamos com toda a comissão técnica, a fisiologia tem que estar integrada junto à comissão técnica, e esse atleta, não é que ele é retirado do treino, mas ele faz um treino de uma menor intensidade, ele é colocado numa posição onde ele tenha uma menor exigência física para que ele recupere para estar 100% para o jogo. Então, os equipamentos utilizados são todos voltados para essa função. Todos eles voltados para essa função. Além dos equipamentos, nós fazemos um monitoramento, tentamos pelo menos fazer um monitoramento de como que o atleta responde a essa carga externa, né, que nós aplicamos, que o Resende aplica. Então, são feitas perguntas para os atletas, como que ele dormiu, como que ele está de estresse. Então, toda a vida do atleta fora de campo, ela tem relação direta com o rendimento dele dentro de campo. O estresse também influencia na questão de lesões? Influencia. Estresse está diretamente relacionado à lesão. Então, um atleta que apresenta estresse constante, né, seja por qual motivo for, está relacionado com lesão. Então, isso é um monitoramento que eu faço também. Eu chego todos os dias, o atleta que relatou que está estressado, tem um link na internet que eles respondem diariamente. O atleta relatou que está estressado, eu chego no atleta, tento conversar, perguntar o que está acontecendo e tentar, de alguma forma, minimizar esse estresse ao atleta. Pois é, tá interessante isso, né? Aí por isso que você identificar isso, ter uma conversa, tranquilizar, porque às vezes a gente não sabe quais são os problemas que acontecem fora do clube, né? Então todos nós somos seres humanos, né? Exatamente. Temos nossos problemas pessoais, temos, enfim, uma série de coisas que acabam sendo levadas ali para o treinamento. E essa identificação é importante também, esse diálogo. Nós temos ali um slide que é o alto desempenho humano, né? Tem esse slide para mostrar aí. Explica para a gente o que significa você estar ali no centro, né? A fisiologia está no centro. Explica para o torcedor que está vendo esse slide. No centro é porque ela integra todas as outras áreas, né? Então, eu tenho essas 4 áreas que são as básicas, a gente tem mais, mas são as básicas que nós temos no clube, que é nutrição, análise de desempenho, massagista e departamento médico. Então, todas essas áreas, elas são integradas com a fisiologia. A fisiologia, ela deve ser invisível no clube, não deve aparecer. Nenhuma dessas 5 áreas que aparecem, elas devem aparecer ao torcedor. O que elas fazem, e essa integração que eu faço com análise de desempenho, nutrição, departamento médico e massagista, ela dá um suporte ao departamento técnico para que esses atletas estejam aptos a jogar. Então, qualquer atleta que eu tenho que esteja lesionado, por mais que ele esteja trabalhando, ele não está dando retorno direto ao treinador. Então, nós tivemos um caso recente do Charles, por exemplo, que teve uma lesão no jogo anterior e ficou fora. E a gente teve que nos virarmos para colocar um outro atleta. Então, se o Charles não lesiona, de novo, a fisiologia não vai evitar lesões e sim minimizar as lesões, mas se a gente consegue recuperar o Charles mais rápido junto ao departamento médico, nós temos um zagueiro disponível para o treinador. Bom, tem um outro slide aqui também, né, que é bem interessante. Ó, tá aí. Explica para a gente como é que funciona esse trabalho aqui. Essa eu até brinquei com o Felipe, que é a minha tática, né? Eles têm a tática deles e eu tenho a minha tática. Então, a gente tem um atleta que tem uma carga genética e essa resposta que ele vai dar ao treinamento, ela está relacionada a algumas variáveis do tipo ambiente, eu controlo não, né? Mas eu monitoro
umidade relativa do ar. Então, isso é outra coisa que ninguém percebe, né? Mas no jogo contra o Concórdia, a gente estava com uma umidade relativa do ar muito alta. Isso tem um problema físico para todos os atletas, mas eu tenho que ter uma hidratação melhor durante o trabalho, esse jogo especificamente. Você fala para eles, toma X água, X volume de água, ou mais ou menos. O ideal é que terminem com o mesmo peso que começaram o jogo, mas a gente não pode controlar isso durante o jogo. Então, qualquer parada, eu peço que eles se atentem mais à ingestão de água. Então, isso vai refletir, por exemplo, no GPS, eles vão correr menos, né, porque a temperatura percebida é mais alta. Tempo de treinamento, isso eu controlo diretamente com os treinadores. Eu falo, pessoal, vamos tentar diminuir o tempo de treinamento hoje. Intensidade também. Qual o treinamento? Se o atleta está lesionado, se dormiu bem, eu controlo isso. Controlo no monitor, desculpe. O que ele está ingerindo de alimentação, se ele está doente. Tem uma série de fatores que a gente pode tentar controlar ou monitorar para identificar quanto que ele vai fazer de carga no treinamento. Você conhece mais o atleta do que a própria esposa do cara, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ele chega ali, ele passa por uma balança, ele passa por você para ver a questão de responder o questionário. Então você conhece o atleta desde o psicológico até a parte fisiológica dele, é isso? Essa é a ideia. Então, por isso, por exemplo, futuramente, a ideia é trazer também um psicólogo, né, ou uma psicóloga para o clube, porque isso está integrado. A gente tem que saber todos os estresses que o atleta passa para a gente poder repassar à comissão técnica, como disse, um apoio, um suporte à comissão técnica para que eles façam treinamento de acordo com o que o atleta está sentindo naquele momento. Show de bola, um trabalho realmente fantástico, né? A fisiologia, o trabalho de fisiologia no Joinville Esporte Clube. Parabéns. Aí tinha mais coisa para mostrar, mas acho que não chegou aqui para mim, chegou só esses três aqui. Mas deixamos para uma próxima, né, Fábio Bandeira? Porque até o Felipe está aqui, o nosso auxiliar técnico. Manda o seu recado para o torcedor, né, que está aí ligado com a gente. Parabéns pelo trabalho e tenho certeza que o Joinville Esporte Clube só tem a ganhar com o trabalho de vocês. Vamos atrás desse GPS também novo aí, tentar cada vez mais aliar a tecnologia com o trabalho que vem sendo feito por vocês. Bom, para o torcedor do JEC eu tenho a dizer que o trabalho está sendo feito, está muito integrado tudo. A gente conseguiu diminuir a quantidade de lesões, tivemos uma lesão apenas por trauma na pré-temporada, o que é bem incomum. A gente geralmente tem mais lesão durante a pré-temporada do que durante a temporada. Então, todos nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo, que é fazer o JEC gigante. Essa é a ideia. E vamos trazer bastante tecnologia, bastante coisa nova para o JEC aí.